nome é Daniel Kawakami, sou médico psiquiatra do Instituto Vitalmente. O que são emergências psiquiátricas? Emergências psiquiátricas são situações, comportamentos ou sentimentos, muitas vezes não percebidos pelo próprio paciente, mas por outras pessoas, nas quais, se não houver uma intervenção médica psiquiátrica imediata, há o risco de uma potencial evolução catastrófica, muitas vezes fatal. Quais são os exemplos de emergências psiquiátricas? A gente tem como a principal o risco de suicídio, ou suicídio propriamente dito, que é uma situação que ocorre em geral, mas não invariavelmente, nos casos de depressão. A depressão é o maior fator de risco para suicídio, onde o paciente muito deprimido, ele em geral não medicado, mas mesmo com medicação, não é necessariamente porque o paciente já passou por uma avaliação por um médico e esteja em medicação, ele não está fora do risco de cometer suicídio. Onde o paciente, sem juízo crítico, acaba planejando e realmente tentando e muitas vezes conseguindo. Acho que o suicídio é o pior evento que tem na vida de um psiquiatra. O suicídio é uma autoagressão, ou seja, o paciente tem desejo de autoextermínio, muitas vezes para acabar com o sentimento de dor depressiva que ele tem, pela ideia de menos-valia que ele possui, mas existem situações onde o paciente não é autoagressivo, ele pode se tornar heteroagressivo, ou seja, agressivo contra outras pessoas, seja um chefe, um familiar, um vizinho, como por exemplo na esquizofrenia, onde o paciente tem um delírio, ele não tem juízo crítico, delírio é uma crença irreal, que ele acredita, mas não tem um modo de você demovê-lo dessa crença, porque faz parte do quadro psiquiátrico, e ele pode se ver perseguido ou prejudicado por alguém e dessa maneira tomar um ato, seja agressivo, seja violento mesmo, ou de esquiva contra uma outra pessoa. Então esse é um fator também muito grave, principalmente as emergências são auto ou heteroagressivas, dirigidas a uma agressão contra si ou contra outras pessoas. Qual seria o papel do médico psiquiatra nessas situações? O médico psiquiatra tem um papel essencial de inicialmente fazer o diagnóstico do quadro, de definir que realmente se trata de uma emergência psiquiátrica ou não. Isso sendo feito, ele tem a necessidade primordial de instituir um tratamento. Muitas vezes, em consultório, isso é possível de ser feito. Um paciente que é trazido por familiares e que ainda possui alguma crítica da realidade, muitas vezes ele aceita uma medicação e através de um suporte familiar, isso é importante, se existir esse suporte, o paciente ser internado domiciliarmente, mas muitas vezes isso não é possível. O paciente sem crítica, sem juízo da realidade, ele poder estar atuando e colocando em risco a vida dele e de outras pessoas. Aí nesses casos, muitas vezes é necessário que ele seja levado para um pronto-socorro psiquiátrico, um serviço de emergência psiquiátrica, que existem em pronto-socorros e em hospitais. Aqui em São Paulo temos vários serviços que a gente vai disponibilizar no site, onde nesses locais, além do psiquiatra, existe uma equipe médica, onde vai ser dado a atenção necessária e, se indicado, que o paciente fique sob observação por algumas horas ou até alguns dias, para ver se essa emergência remite. Havendo a remissão, em 1 ou 2 dias, o paciente geralmente é liberado, mas muitas vezes é necessária a internação do paciente em um hospital psiquiátrico. E quem tem a capacidade de fazer isso é só o médico psiquiatra. O que fazer quando uma pessoa próxima apresenta um quadro de crise? Nesses casos, há necessidade urgente de que o paciente seja avaliado por um psiquiatra. Muitas vezes o familiar
que vai entender que o paciente está em quadro de crise, tenta postergar, acha que a pessoa vai melhorar, mas quando a observação que há um risco de vida, né, para ele ou um comportamento, né, perigoso, o mais importante é não perder tempo para ele ser avaliado por um psiquiatra, seja em um pronto-socorro, né, nos casos mais extremos, ou em um consultório, né? Em geral, levando-se a um pronto-socorro, já se tem, caso haja necessidade de uma internação, do paciente já ficar sob observação, né, ou ser encaminhado para uma internação. Nos casos onde se consegue convencer o paciente de se passar com um psiquiatra, o caso não está tão grave, muitas vezes no próprio consultório, né, ou seja, em regime ambulatorial, o psiquiatra consegue dar conta, desde que haja uma continência familiar, que haja um suporte social adequado. Uma coisa é você ter um paciente casado, com disponibilidade ali de algum familiar que não esteja trabalhando, de ficar 24 horas com o paciente, enfim, e esse familiar fazer um contrato com o médico de vai vigiar, vai ficar de olho no paciente. Nesses casos é possível uma internação domiciliar, como a gente chama. Agora, diferente de um paciente solteiro, sem vínculos sociais, isolado e que não tenha ninguém para cuidar dele, aí nesses casos mais indicado é que ele vá para um pronto-socorro, seja um familiar, um amigo levando, para que, se necessário, se ele tiver que ficar internado por 1 ou 2 dias, ou até muitas vezes internado por algum tempo, isso em geral 20 dias é um tempo estimado de uma internação psiquiátrica, a medicação fazer efeito, né, a terapia ocupacional, a psicologia conseguir remitir o quadro agudo e o paciente voltar a ser funcional, voltar à sua vida do dia a dia normal. Dando seguimento, logicamente, depois de uma internação psiquiátrica, é muito importante que o paciente tenha um acompanhamento ambulatorial no consultório, seja em serviços multiprofissionais, como os CAPs, que existem em todo o Brasil, enfim. É importante o segmento e que a interrupção da medicação só vai ser feita por um profissional médico psiquiátrico. Não pode parar a medicação quando quiser.